Continuando os nossos estudos de filosofia política, vamos tratar agora dos famosos Hobbes, Rousseau e dessa turma a partir do justnaturalismo e do pacto social. O que acontece ao se falar de justnaturalismo e direito natural? Acabara-se de descobrir naquela época o continente americano. Então se viram várias civilizações que tinham um modo de vida anteriores àqueles instituídos na Europa. A sociedade de leis, de regras, o Estado civil, os sistemas de governo, anterior a isso. Então se podia fazer um estudo da política antes da política normativa. As tribos americanas tinham um modo diferente de estabelecer uma solidariedade. E aí a história natural ganha relevância. Quer-se estudar o homem numa condição original, anterior à civilização e às instituições. É um homem selvagem que vivia conforme o direito natural, que defendia a liberdade de preservação, e a lei natural, que era a liberdade de conservação de si. Por isso, esse momento histórico-político é chamado de justnaturalismo. Deixei uma fonte de referência e a gente tem um trechinho que diz: o direito natural, que os escritores chamam de jus naturale, é a liberdade que toda pessoa tem de usar o seu próprio poder e seu arbítrio para a conservação de sua natureza, isto é, de sua vida, e consequentemente de fazer qualquer coisa que, segundo seu próprio juízo e sua razão, considere como o meio mais idôneo para esse fim. Aí é uma obra do Hobbes, o Leviatã, que mostra justamente esses dois itens, a necessidade de preservação e de conservação. Os filósofos do justnaturalismo tratam de entender a passagem de um estado de natureza, desse homem primitivo, para uma sociedade civil. Isso acontece por meio de uma submissão, como fosse um contrato ao poder político. Daí chamar-se pacto social. E daí chamar esse período político de contratualismo, ou seja, filosofia do contrato. Política a partir de um contrato. Um grande nome que não pode faltar é o Hobbes. Homo lupus homini. O homem é o lobo do homem. Ele não acata a natureza virtuosa daqueles filósofos políticos medievais e clássicos que nós vimos, de um homem com virtudes elevadas, uma moralidade aplicada, seja ela transcendente ou imanente. Ele é conhecido como o filho do medo. Ele tem uma antropologia negativa. O homem sempre pautado para a maldade, para o conflito. Por isso o Estado surge como uma necessidade de frear essa situação por si mesma violenta do homem. Ele fala que se não ia se manter aquilo que o homem tem no seu mais íntimo, que é um estado de guerra todos contra todos, em que cada um é movido pelos interesses e mediado pela violência. Nesse estado de natureza, onde todo mundo é inimigo de todo mundo, a realidade original não é de justiça, e ela não tinha sanções nem castigos. Isso neutralizava a capacidade de autopreservação, a gente não tinha como se manter, já que era cada um tentando afetar o outro e proteger-se ao mesmo tempo. Reinava a barbárie. As características desse momento são dispersão, medo e ameaças. Desse modo, os indivíduos foram forçados, para não se destruírem uns aos outros, a estabelecer um pacto, renunciando à liberdade em favor de um soberano. E aí eles se tornaram submissos de igual modo, abrem mão de parte da liberdade. Esse soberano, recebendo esse poder, o exercia, e daí surgiam as leis civis, as penas, os castigos e a coerção. Tudo isso era feito para frear e reprimir os comportamentos que destruíssem a coesão social, a organização. Com efeito, o pacto resulta de uma instituição de soberania e Estado civil. O poder do soberano representa o Estado. O governo defende o cumprimento do pacto, dessa manutenção da conservação, da justiça e da propriedade. Não deve esquecer que o Hobbes foi acusado de justificar o absolutismo monárquico. Continuando um pouquinho mais, a gente fala sobre o John Locke, essa referência para o liberalismo. Ele também edifica suas concepções a partir de um pacto e da mentalidade de um estado de natureza, como o nosso amigo anteriormente. Porém, ele discorda de Hobbes. Ele afirma que nesse estado não pairava a violência, pairava a liberdade e a igualdade. Era neste momento do estado de natureza que todo mundo tinha condições de buscar o próprio bem, e não ficar gerando guerras ou dela fugindo. Contudo, quando se inicia a acumulação de riquezas, claro que vem à tona o conflito.
Isso leva a um pacto visando, sobretudo, defender a propriedade privada. Essa palavra em Locke é muito importante. Propriedade privada. O Estado, o pacto, funciona para a manutenção dela. Locke considera, diferente de Hobbes, a propriedade privada como um direito natural e não fruto de um direito civil, decorrente do pacto. Cabe aqui um paralelo. Enquanto Hobbes, a liberdade da propriedade privada nasce do pacto, ou seja, ela é da sociedade civil, de uma instituição, em Locke ela já era um direito anterior ao pacto e decorrente dele. Em que sentido? O pacto não gerou a liberdade, ele apenas sancionou aquilo que já existia, de ter propriedade. Logo, os indivíduos estabelecem um contrato social, justamente em defesa desse direito natural, entenda-se a liberdade de propriedade. Se tornam, por meio dele, cidadãos, com garantias de preservação da vida, da liberdade e da propriedade. Ele define a sociedade civil como uma teia de relações econômicas sociais, instaurada livremente entre os indivíduos. E cabia ao Estado defender e cuidar de sua própria manutenção, e ainda da conservação do indivíduo, empregar a força como punição para as atitudes contra as leis naturais e civis. Aqui mais um adendo: em Hobbes o pacto é irreversível. Uma vez instalado, pode até acontecer que o monarca, o governador, se torne déspota, um poder despótico, a ponto do Estado se tornar um leviatã superpoderoso, acima dos indivíduos e destruindo eles. Já em Locke não, se o soberano se torna danoso, ele pode ser destituído. Ele defende a existência de dois poderes distintos. O legislativo, veja aqui, eu disse 2, não 3. Criar leis e determinar como o Estado deve empregar a força e a punição, e cabia ao executivo assegurar essa execução, além dos tratados de paz e guerra, conforme o andar histórico. Falando agora do Barão de Montesquieu, não é nome, é titulação, e de sua obra, O Espírito das Leis. As leis são, para esse autor francês, peça-chave. Ele estuda a relação entre elas e os governos e as formas de governo. Ele defende 3 poderes distintos e autônomos. Ele concorda com Locke, então automaticamente discorda do Hobbes acerca da Constituição original. Ele, segundo Montesquieu, o que caracteriza era o medo e a fraqueza, e não a guerra. O homem era frágil, fraco, e não a guerra, no estado de guerra todos contra todos, como queria Hobbes. E aí, para sanar isso, os indivíduos se associam. E veja aqui que a associação não é nem para garantir a propriedade em si, como em Locke, e nem para ceder a liberdade por causa da barbárie. É simplesmente para poder defender seus interesses contra outros. Então é para manutenção, entre aspas, de um conflito. Ele acredita que a natureza era governada por leis de ordem divina. Mas os indivíduos nem sempre respeitavam essas leis. Daí era necessário, no seu estado civil, instituir leis racionais e fazê-las se cumprir. Para ele, as leis variavam conforme cada povo, e assim devia ser. É importante que tivesse cada realidade um estilo de lei. Na obra que a gente está falando, O Espírito das Leis, ele apresenta os governos republicano, monárquico e o despótico. Este último, como o nome diz, e os estudos de história já nos orientam, não tem leis fixas nem a segue. Aqui a gente faz uma ponte com Aristóteles, que defendia muita lei escrita no processo de governo. Aqui o déspota não tem nada disso e nem quer seguir, ele se guia pelos caprichos. Ele reconhece a igualdade e a votação, o sufrágio universal, como uma entre as várias qualidades das repúblicas. E ele destaca a dinâmica das monarquias, ou seja, apresenta também como ponto positivo. Ele acha essas duas formas de governo moderadas, e ele alerta para que constantemente sejam atentas para não caírem no despotismo. Para evitar o despotismo, o abuso, ele defende a independência dos poderes e a resistência entre eles. Um não se sobrepõe, mas um tem a constante missão de dosar o outro. Aproxima-se do liberalismo e contrapõe-se ao absolutismo, como forma de poder. E aí a gente fala do Rousseau, o famoso defensor da ideia do bom selvagem. Daquela famosa frase, o homem por natureza é bom, mas a sociedade o corrompe. No estado de natureza, como que eu já falei antes da citação do pacto,
Os homens são bons e ingênuos. As grandes diferenças entre um grupo social e outro são as diferenças físicas. Aqui não se trata de propriedades nem de autoridades. Os meios de recurso são abundantes. O homem tem predisposição à compaixão e à autopreservação. É uma característica inata para o bem e não por gerar disputa. O estado de sociedade é fruto do rompimento dessa condição, assinalado pelo início da propriedade privada. Veja que ela não é uma condição natural em si, pelo contrário, ela fere esse homem bom por natureza. E aí tem-se a renúncia da liberdade individual como fruto da vontade geral. Não foi uma medida desesperada. A grande maioria quis assim. E ele diz que a vontade geral deve prevalecer sobre a vontade individual. Com efeito, o contrato social e o Estado civil não são a perda da liberdade, mas uma associação. Não se une para se manter, mas se associa para progredir. O Estado representa a soma das liberdades, não é a perda da liberdade como em Hobbes, nem uma associação para ter a devida defesa de seus bens como em Montesquieu, mas é a soma das liberdades. Entendeu? O individual se anula para entrar no coletivo e ser associado a ele e ser mais livre ainda. O Estado representa a soma das liberdades e a associação do povo podia fazer as suas vezes. O povo associado podia se sobrepor, inclusive, ao Estado, se esse fosse nocivo. O Estado civil é uma associação de cidadãos morais livres, um corpo coletivo. O povo podia destruir o soberano, caso não primasse pela vontade geral, ou a destruição fosse fruto dela. Se a maioria quisesse, ou se a maioria fosse afetada, o Estado podia ser, o soberano podia ser destituído. Afinal de contas, o homem por natureza é bom, mas a sociedade o corrompe. Ele discorda de Montesquieu acerca da independência entre os poderes. Ele valoriza o Estado republicano voltado ao interesse do coletivo, e não do soberano. A maioria se sobrepõe à minoria. O soberano é um representante da coletividade e um elo de coesão entre ela, e não superior a ela. Para ele, a forma de governo podia variar segundo a característica de cada Estado. Ele traz uma inovação que é bom a gente lembrar, não é tanto de política, mas é para além da política, na questão da educação. Ele trata uma obra disso. Que os educandos não eram adultos em miniatura, como se imaginava para a época. E isso devia ser levado em conta, a realidade distinta entre a criança e o adulto no processo de formação de cada aluno para que ele se tornasse aluno cidadão. E aí, a gente entra nesse grande nome da moral, que também está dentro da política, que é o Kant. Para ele, o pacto não é um fato real, não é uma consequência nenhum desses pontos. Para ele, o pacto é um a priori do contrato original. É um recurso de explicação. É uma ideia racional e não um fato para explicar a origem dos objetivos do poder político. Então, nós vemos aqui, e Norberto Bobbio nos fala isso, de 3 perspectivas já apresentadas. Uma que o estado de natureza é um fato histórico, outro que ele foi uma consequência, e por fim, não tem veracidade em si, e também aqui como apenas uma noção de explicação. Recordo que o Kant valorizava muito a moral coadunada com qualquer outro assunto, sobretudo a liberdade. Ele aproximou-se da concepção de Montesquieu e Locke. Ele afirmou que o Estado nasceu com o objetivo de garantir liberdades individuais mediante as leis. E como existiam transgressões, era preciso limitar uma liberdade original. E aí vem à tona uma liberdade garantida pelo Estado. Já que todas as liberdades individuais podiam uma afetar a outra, o Estado devia garantir isso. De uma nova comunidade, uma nova categoria de povo. Não só uma associação, mas uma identidade. O Estado em Kant tem 3 princípios imperativos, ou seja, obrigantes em si, que deviam norteá-lo. O da honestidade, o de não ser injusto com ninguém e o de dar a cada um aquilo que lhe for de direito. Ele defende que entre política e moral tem um cosmopolitismo, ou seja, nós somos cidadãos do mundo, não restrito a uma localidade, mas a um bem maior. É um princípio que a gente chama de felicidade e bem comum. Tornar o máximo de pessoas e o máximo de abrangente, ético e feliz.
Ele defendia uma ordem internacional que uniria os estados, é o que ele chama, uma espécie de liga, é o que ele chama de República Mundial, em que os indivíduos seriam seus cidadãos, cidadãos da Terra, termo alemão, que vai dizer que era o destino do gênero humano ser coletividade, ser Estado num âmbito maior, não apenas político e nem só regional. E aí a gente passa pelo Hegel, que ele critica o liberalismo. Para ele, o liberalismo fomentava o individualismo. Embora garantisse liberdade individual, expressa na propriedade privada, quer no seio familiar, quer no mundo do trabalho, o que compõe a sociedade civil, era vital que o homem ascendesse, fosse ainda mais mergulhado na liberdade, o que só era garantido no Estado, pois assim ele transcendia interesses particulares e fazia parte de um organismo maior, político e ético. É bom lembrar que o Hegel é idealista, então para ele tem uma força externa que move a sociedade e ela caminha para um bem, de modo dialético, um bem maior, num crescendo, um ápice. E que move essa história é o espírito, que garante uma dialética, um bem maior. É o próprio poder da história e da razão humana, emancipatória. Ou seja, o homem vai conhecendo e à medida que ele cresce, a história progride, incide nele e ele incide na história. E os dois, de um modo ou de outro, vão acabar gerando aquilo que já foi idealizado, o bem, que é externo a nós e mais poderoso do que nós. Voltando à política, ele fala que esse espírito adquire autoconsciência por meio da interação entre os seres humanos, ficando ocultado por paixões familiares. Logo, a percepção do trabalho como algo universal. Trocando em miúdos, a relação entre os seres humanos e pelo trabalho e ação política nos faz entender como indivíduos e como sociedade. Ele aí vê uma questão de liberdade, e a liberdade para ele é a realização ética e de razão. Logo, o ser humano começa a superar um egoísmo primitivo, próprio de um período anterior ao estado de natureza, por meio do Estado, onde supera a sociedade civil, assinalada como o reino da família e das relações menores. Perceba que ele quer que a gente saia do individual para o coletivo. Neste estado, o ser humano se torna mais ético porque se insere num todo muito maior de relações. Ele recusa o contratualismo. A soberania não era nem do povo em si, nem do governante, mas era o Estado, que se tornava um ser ontologicamente. O Estado nasce da dialética e da progressão da história, da sucessão de fatos e da tomada de consciência deles. A contradição, e aqui eu lembro de dialética, tese, antítese e síntese, afirma, nega e sintetiza, a contradição entre interesses particulares e universais era superada pelo Estado. Ou seja, aquela inclinação primitiva de interesse e aquele interesse enquanto grupo são sanados de modo dialético, são harmonizados por meio do Estado, regido pelo direito. Então não só o interesse da maioria nem da minoria, mas o interesse global, por meio do Estado. O povo, para ele, é um corpo orgânico. E esse corpo é capaz de superar o individualismo e aplicar o progresso desse espírito e da própria história. Para ele, a história é o progresso da consciência da liberdade. O homem reconhece a si como indivíduo, depois como grupo e depois como Estado. Ele defendia a monarquia constitucional, o Estado como uma ideia perfeita. Tá vendo? Mais uma característica do idealismo, algo que tendia a se tornar pleno, maior do que a própria humanidade. Ainda que de modo imperfeito, essa ideia perfeita que é o Estado se realiza no mundo. De tanto idealizar o Estado, o Hegel acabou sendo acusado de inspirar regimes autoritaristas. Porém, Marx, ao revisitar as obras dele, usou delas como mecanismo e como trampolim para convocar ideais revolucionários. E aí, já deixo um tira-gosto para a próxima aula, que vai ser Política em Marx. Não apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo. Meus amigos, por enquanto é isso.